eu sigo no Salmo 86, abra aí comigo. Semana passada nós começamos a estudar esses salmos, mas aí nós percorremos o Salmo 86 de 1 a 7. Por conta do nosso tempo, na semana passada, nós não conseguimos avançar em Salmo, por conta que ele é grande, né? Ele tem 17 versículos. Então hoje a gente pega a partir do verso 8 e percorre, se Deus permitir, nós temos pouquinho tempo, até o verso de número 17. O nosso tema é oração da súplica confiante. Já falei na semana passada, mas vale a pena ressaltar que é uma oração de súplica, é um pedido constante diante do Senhor, mas é um pedido que vem com muita certeza de que Deus vai abençoar. E é claro que Deus abençoa de acordo com a sua vontade, não a nossa vontade. Então, às vezes, recebemos o sim, recebemos o não de Deus e o espera um pouco. E o que Davi nos ensina nesse salmo é que, independentemente de tudo isso, o mais importante da oração, da súplica confiante, é que Deus está ouvindo o nosso clamor e Deus tem o melhor para as nossas vidas. Então, Salmo 86, a partir do versículo 8, de 1 a 7, nós já lemos na semana passada. Diz assim o texto sagrado: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as ações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Somente o Senhor é Deus. Outras versões, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantado contra mim, e um bando de violentos atentam para contra a minha vida. Eles não te consideram, ó Deus, mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e grande em verdade. Volta-te para mim, ó Deus, e compadece de mim, ó Senhor. Conceda a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me, ó Deus, um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem aqueles que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas, tu, Senhor, me consolas. Amém. Amém. Vamos orar? Deus de graça e misericórdia, a nossa oração é que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia do nosso coração e fale ao nosso coração. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz, porque a tua voz nos direciona, tua voz nos acalma, tua voz nos aconselha, tua voz nos traz paz e a tua voz alimenta a nossa alma. Por isso, Pai, fale ao nosso coração, tenha misericórdia de mim. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi aqui está suplicando, orando a Deus, e nesse momento nós acompanhamos aí um pouco do contexto da vida de Davi, vivendo aí um pouco de perseguição. A gente estudou um pouquinho sobre isso na semana passada, e nós temos aí Davi suplicando, orando com muita confiança no agir de Deus e crente na resposta de Deus. Eu acho que a oração da súplica deve nos ensinar essa verdade. Nós oramos, mas já pedimos com a certeza de que teremos resposta, com a certeza de que Deus está ouvindo. Muitas vezes nós pedimos às pessoas algumas coisas e as pessoas fingem que não ouvem, mas o nosso Deus não é como os homens, o nosso Deus não é falso. O nosso Deus está atento, Ele está ouvindo, Ele está vendo, Ele está contemplando. Agora, Davi está vivendo mais uma vez um contexto de perseguição.
E eu quero passar então esse primeiro momento do contexto da perseguição, depois eu quero falar do contexto da súplica e depois no final o contexto de ações de graça, se Deus assim nos permitir. Vá comigo lá no versículo 14, para você entender o que eu estou falando. Davi diz assim: ó Deus, os soberbos se têm se levantado contra mim e um bando de violentos atentam contra a minha vida. Veja que Davi está falando da perseguição, ele está vivendo com homens violentos e soberbos, e Davi aqui está dizendo: ó, tem um grupo que deseja tirar a minha vida. Imagina a perseguição tão violenta, implacável, que tenta tirar a vida. Nós temos as nossas lutas hoje, temos sim as nossas perseguições, mas eu não sei se chega a tal ponto assim de termos alguém que deseja tirar a nossa vida. Eu sei, por exemplo, de pessoas que já tentaram me processar, que tentaram fazer mal contra mim, que falaram contra a minha vida, mas eu nunca vivi uma situação dessa, por exemplo, em que Davi está falando assim: Deus, tem um bando de violentos que querem me matar, estou sendo perseguido porque eu te amo. Os maldosos, eles não temem ao Senhor. Veja aí no versículo 14, eles não te consideram, eles são pessoas maldosas, eles são pessoas sem nenhum escrúpulo, eles não têm moralidade, eles não têm ética, eles não te consideram, eles não oram ao Senhor, eles não têm um pingo de piedade, e ó Deus, eles são soberbos. E aí eu lembrei do seu filho, né, do Salomão, quando ele fala assim: não tenhas invejas do homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. A gente às vezes fica olhando algumas pessoas que são violentas e parece que queremos trilhar esse caminho. Dá uma olhadinha também quando o Tiago, por exemplo, vai dizer o seguinte: que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Deus abençoa os humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Ou seja, Deus não atua no coração do soberbo, porque o soberbo, ele se acha a única bolacha do pacote. Ele pensa que tudo gira em torno dele, ele é narcisista. Ele pensa que ele mesmo pode governar a sua vida. E o que Davi está falando é o seguinte: Senhor, essas pessoas estão me perseguindo, eles são soberbos, eu sei que o Senhor não atua no coração deles, mas eles são violentos. E aí Davi vai mostrar esse contexto de perseguição. Agora, para te ajudar, quando você estiver diante desse contexto de perseguição, talvez no trabalho, com o vizinho, ou até mesmo na família, alguma situação complicada, dá uma olhadinha no versículo 15. Eu gosto da expressão de Davi, quando ele fala assim: tenho soberbos, tenho violento, mas tu, Senhor. Veja aqui, ele não fica focado na perseguição, ele não foca, Edielson, na luta, nos problemas. Ele foca, Kátia, no caráter de Deus. Não importa o que estão falando sobre mim, não importa o que estão intentando contra mim, versículo 15, mas eu, ó Deus, eu confio no Senhor que é compassivo. Assim como o Senhor foi compassivo comigo, seja compassivo com essas pessoas maldosas. Eu sei que o Senhor é cheio de graça. E eu achei o máximo essa expressão, porque a Bíblia vai dizer para nós, como eu ensinei semana passada, que Deus é rico em perdão e que Deus é rico em graça. O nosso Deus é cheio de graça e Ele nos envolve com a sua graça. Afinal de contas, nós somos salvos pela graça. E deu até vontade de cantar, né? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. É a graça de Deus. O nosso Deus é cheio de graça. Ele é paciente, Ele espera. A gente não tem muita paciência, mas Deus tem. E por isso que nós oramos por Caleb com paciência, crendo no caráter de Deus. Assim como Ele tem sido paciencioso com a gente, Ele vai ser com o teu filho. Ele vai ser com os nossos familiares que estão distantes, com alguns filhos nossos que estão afastados, com pessoas queridas que nós já falamos, e a gente fala assim: mas eu até perdi a paciência, pastor, de conversar com aquela pessoa. Mas Deus não perdeu a paciência, nem com ele, nem com você. Louvado seja Deus. Porque se Deus tivesse perdido a paciência com você, você e eu já teríamos sido exterminados. Graças a Deus que Ele é paciencioso.
E as perseguições e as lutas da vida devem nos ensinar a sermos também pacientes. Precisamos lembrar que Deus é grande em misericórdia e que em Deus reside a verdade. Ele é grande em verdade. Então veja, no contexto de perseguição, confie no Deus compassivo, cheio de graça, paciente e cheio também de misericórdia e de verdade. Agora, veja comigo que Davi vai orar e vai suplicar no meio desse contexto. Então o que nós fazemos quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sendo atacados, quando nós somos pressionados, quando nós estamos em situações adversas? O que fazer? Recorrer a quem? E aí Davi fala assim, olha, versículo 11, vamos buscar ao Senhor. Dá uma olhadinha, veja os verbos que Davi usa. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Deus, eu não sei guiar a minha vida, então ensina-me. Agora, só pode dizer isso, Natália, ensina-me aquele que vai ser um bom aluno, não é assim? Quando eu era criança, eu gostava de desenhar. Eu amava desenhar. Até hoje minha mãe tem algumas pastas lá com desenhos, enfim, eu gostava de desenhar. Aí o Timóteo outro dia falou assim para mim, pai, você me ensina a desenhar, fazer alguns traços? Eu falei, não lembro direito, mas... Eu falei, Timóteo, só que é o seguinte, eu não sou um bom professor, então eu peço que você tenha a paciência de aprender. Porque não adianta nada você ensinar, o aluno finge que aprendeu e depois não pratica. Agora, vamos aplicar isso para a vida cristã? Tem muita gente que fala assim, Deus me ensina, aí Deus ensina e ele não põe em prática. Deus ensina a gente a cuidar da família, a gente não cuida. Deus ensina a gente a cuidar do dinheiro, a gente não cuida. Deus ensina a gente a cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, a gente não cuida. O que Davi está dizendo é o seguinte, ensina-me, ó Deus, o teu caminho. E caminho para o judeu é a jornada de vida, ensina-me como viver. E eu quero ser um bom aluno. E o Senhor Jesus disse, né, que Ele é um bom mestre, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, eu vou ensinar a vocês o caminho da vida, e aí vocês vão andar na trilha da verdade. E ele tem um outro verbo que eu achei muito forte também, que ele fala assim, dispõe-me o meu coração para só temer o teu nome, que o meu coração, ó Deus, tenha disposição somente para exaltar o teu nome. E eu achei essa oração fantástica, fabulosa, e vai ser a minha oração, Senhor, que o Senhor me dê disposição para o meu coração, e que o meu coração tema somente o teu nome. Não vou tremer diante de homem algum, diante de autoridade nenhuma, mas diante do teu nome eu quero tremer, andar em temor e em tremor. E que o meu coração e o seu, amado irmão e irmã que me ouve nessa noite, que o nosso coração seja colocado diante do Senhor e que tenhamos essa disposição. Dispõe-me o meu coração. Agora, eu acho tão interessante porque Davi parece que está colocando o seu coração diante de Deus assim, pedindo para que Deus o sonde, né? E aí eu me lembrei da expressão de Davi quando ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, prova-me, ó Pai, porque o Senhor sabe tudo. Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, sonda o meu coração. E se tem alguma área que o meu coração não está temendo ao Senhor, que o meu coração seja inclinado e que o meu coração tenha disposição. Agora, é interessante porque disposição tem a ver com vontade. Quando você chega para alguém e fala assim, a pessoa fala assim, estou cansado, estou meio sem disposição, a gente fala assim, toma uma vitamina, vai fazer um exame de sangue, vê se o B12, a vitamina C, a vitamina D está em ordem, né? Assim, o ferro, enfim, tem que fazer um check-up. E aí Davi está falando assim, que o meu coração seja disposto, e a única vitamina para o meu coração é a tua palavra. Então, Senhor, sonda o meu coração, se tiver alguma coisinha, mostra para mim, porque eu quero só temer o teu nome. Eu quero que meus vizinhos, os meus familiares, os meus amigos, os meus contemporâneos, a minha geração saiba que eu sou do Senhor, a minha família é do Senhor, o meu coração é do Senhor, o meu dinheiro é do Senhor, o meu corpo é do Senhor, e na minha casa eu temo somente o Senhor. Eu e minha casa
serviremos ao Senhor. E esse é o nosso lema e ponto final. Eu quero ter essa disposição. E alguém vai falar assim: vamos para a igreja? A gente fala assim: vamos. Tem um trabalho de visitação, a gente vai, porque o nosso coração está o quê? Disposto, alimentado. Se a minha igreja me chamar para qualquer coisa, eu tenho disposição, porque eu temo a Deus e entendo que servir a Deus na minha igreja local é servir a Deus, que servir a minha família é servir a Deus. Então a oração de Davi é o seguinte: dispõe-me, ó Deus, o meu coração para temer somente o teu nome, porque não tem outro nome, é só o nome de Deus, é só o nome de Jesus. E vivemos para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus. E digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e a majestade. Só Ele nós tememos. E a pergunta que não quer calar: você treme diante de quem? Trema diante de Deus, só de Deus. Versículo 16, ele continua clamando: volta-te para mim, compadece de mim. Veja que são expressões que têm a ver com esse coração que se coloca diante de Deus, assim, pedindo graça, misericórdia. E tem uma expressão aí no verso 16, quando ele fala assim: concede a tua força. Veja que ele pede a força de Deus, e ele pede que essa força venha de Deus. Agora, quando Davi escreve esse salmo, Davi já era rei, Davi já era poderoso, Davi sabia da sua força e do seu poderio militar, bélico. Davi sabia, é rei. Davi tinha os seus súditos ao seu redor, ele falava assim: olha, o que eu precisar é só eu falar aqui, todo mundo me defende. Mas não, ele não confia na força do seu braço, ele não confia na realeza, ele não confia no trono humano, ele não confia no dinheiro. Ele fala assim: não, Deus, eu peço que o Senhor conceda a tua força. Vale a pena lembrar que quando ele era jovenzinho, ele foi derrubar o gigante Golias na força de quem? Na força do braço dele? Ele ia aguentar derrubar aquele gigante? Ele só tinha lá as pedrinhas e um estilingue, né? Uma funda. Para nós é estilingue, né? Quem é da minha época? Buscar uma goiabeira, hein, Deus? Achar uma forquilha boa, lembra? A gente ia na farmácia, Cátia, comprar tripa de mico. Pelo menos era o nome que chamava, né? Tripa de mico, né? Aquele elástico que o pessoal usa para medir pressão lá no hospital. A gente comprava tripa de mico. E onde que ia ali? A mamona. Eu sou da época da mamona. Ou buscar aquelas seixo de rio, né? Que aqui o pessoal chama de pedregulho. Ou bolinha de gude, que a gente chamava de burquinha. Colocava uma fitinha de couro ali, só pá. E aí o Davi fala o seguinte: eu vou a ti em nome do Senhor. Não é na minha força, não é porque eu sou forte, é porque Ele me fortalece. Então, nessa sociedade onde o homem está sendo exaltado, o que nós precisamos entender? Que é a força de Deus que mantém as nossas vidas, é a força de Deus que mantém o nosso casamento, é a força de Deus que mantém a igreja, é a força de Deus que sustenta as nossas crianças, é a força de Deus que revigora os nossos idosos, é a força de Deus, não é a nossa força. Não é a nossa vitamina, não é o nosso braço malhado na academia, não, é a força de Deus. E a oração de Davi é essa: concede, Senhor, a tua força ao teu servo. Me fortalece, ó Deus. Eu queria caminhar para o final, por conta do tempo, com essa oração: ó Deus, fortaleça a minha vida, fortaleça os meus braços para as batalhas da vida, fortaleça, ó Deus, os meus joelhos, porque eu preciso orar mais, e preciso calejar os meus joelhos, assim como na história da igreja nós ouvimos irmãos que calejaram os seus joelhos. Ou do apóstolo Pedro, que foi apelidado de joelho de camelo, de passar tanto tempo em oração. De João, que ficou preso e escreveu o Apocalipse de joelho. De Paulo rendido na prisão, orando e falando assim: Deus, conceda a tua
força. Conceda a tua força, Senhor, à tua igreja, que ela continue poderosa, que ela continue avançando sobre o império das trevas, que ela continue resgatando vidas para a honra e glória do teu nome. Fortaleça os idosos, para que os nossos idosos não gastem um tempo com outras coisas a não ser com oração, que na velhice eles encontrem o prazer da oração e orem, intercedam. Que os nossos jovens e os nossos adolescentes sejam criados dentro dessa perspectiva, que não é a força, que não é a inteligência deles, mas é a força do Senhor na vida deles. E Davi, ele dá graças a Deus no versículo 12: dar-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para todo sempre. Então Davi fala o seguinte: sabe qual que é a minha agenda? Sabe qual que é a minha preocupação? Glorificar o nome de Deus para sempre. Porque tem gente que gosta de celebrar o nome de Deus em alguns momentos, né? Sabe o crente sazonal? Ele vive de fases. Tem uma fase que ele está assim, irradiante, depois ele dá uma murchada e tal. O Davi está falando o seguinte: não, Senhor, eu quero te dar graças e quero glorificar o teu nome para todo sempre. Se tem uma pauta na minha vida, é que a honra e a glória é somente do Senhor, que o louvor é somente do Senhor, e eu quero passar a minha vida toda agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim, pela minha família, pelos meus filhos e pela igreja onde eu congrego e sirvo. Que Ele continue a falar aos nossos corações. Amém, amém, amém.